Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui hoje gravando essa aulinha para vocês, esse vídeo aula, né? Para a gente corrigir questões de provas do Detran. Como é que funciona? Esse é o quarto aulão que a gente vai fazer. Os 3 primeiros aulões, eles foram feitos online, né? Eles foram feitos ao vivo. Esse aqui eu resolvi gravar para que vocês consigam assistir quantas vezes for preciso, o horário que ficar melhor para vocês, sabe? E para tirar todas as dúvidas para vocês passarem lá no Detran. Esse é o objetivo principal. Eu vou compartilhar a tela com vocês, eu vou fazer o vídeo em 3 partes, tá? A prova do Detran tem 30 questões, eu vou dividir em vídeos com correções de 10 questões. Então, agora a gente vai corrigir uma prova do Detran com as 10 primeiras questões dessa prova. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Não sei se vai aparecer aqui a tela. Eu deixei exatamente no formato que a gente estava fazendo em sala, tá? Eu deixei no Word, bem basicão. Está escrito ali aulão 4, então a gente não tem como saber de quem fez, de quem foi essa prova, né? Quem fez essa prova, mas é uma prova do Detran, de algum aluno nosso que foi lá e fez a prova e fez uma revisão de prova, que saber quais são as questões que errou, né? Então, é uma prova do Detran, que está aqui, a gente vai corrigir agora. Para quem ainda não assistiu o aulão, para quem ainda não sabe como funciona, deixa eu pegar uma canetinha aqui e mostrar. Na prova vai aparecer, sim, algumas questões que tem esse xizinho aqui, e vai aparecer algumas questões, deixa eu ver aqui, ó, que tem esse verdinho aqui, esse ok, tá aparecendo aqui mais embaixo. Qual é a diferença? Onde tem esse verdinho, a pessoa que fez a prova acertou a questão. E onde tem aquele X, a pessoa errou a questão. Aí eu deixei dessa forma para vocês verem assim, ó, como as pessoas erram, às vezes questões fáceis, às vezes são questões mais elaboradas, né? Mas só para vocês entenderem, a pessoa que fez essa prova, ela já errou a primeira e a segunda questão, já está com X ali, tá? A pessoa que fez essa prova, ela respondeu que a número 1 era a letra B, ó, ela colocou um xizinho aqui, mas não é, a gente vai ver que é a C, que está em negrito, tá? Então, quando vocês pegarem essas provas que eu estou fazendo do aulão, elas são provas que já estão com a resposta, e a resposta correta nem sempre vai ser a resposta que tem o xizinho. A resposta correta, ela está sempre em negrito, está sempre destacada, um pouquinho mais pretinha, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, ela é bem extensa, né? Uma questão bem grande, quando a gente lê já dá até uma preguiça de tanta questão, quando chega lá no final já não lembra mais o início, né? Mas a gente precisa ler com bastante atenção, porque não é uma questão difícil, não. É só questão de interpretação mesmo, né? Então, a número 1 diz assim: as notificações de autuação e de penalidade por infração de trânsito são encaminhadas sequencialmente ao proprietário do veículo para que tome ciência. Até aí, ele está falando que quando a gente faz alguma coisa errada no trânsito, que a gente leva a multa, a gente vai receber uma autuação, um aviso, né, de que levou a multa, e depois vai receber a penalidade para a gente pagar, né? Até aí, até aqui, ó, não tem nada demais, nada de novidade. Talvez eles falem ali numa linguagem que a gente não usa, mas isso aí é o que está escrito ali. A gente fez uma coisa errada, levou uma multa, daí a gente vai ser autuado, vai vir um aviso, ó, Charlene, tu levou uma multa. E daqui uns dias a multa vai chegar para pagar, né? É isso que está dizendo até o pontinho vermelho ali. Primeiramente, da autuação e depois a imposição da penalidade. Beleza, então primeiro vem a autuação, né? Um aviso de que tu levou a multa e depois vai vir a penalidade para te pagar. Em caso de devolução, por desatualização do endereço, tais notificações serão. Eles querem saber aqui se a gente não atualizou o endereço lá no Detran. Se a gente não atualizou o endereço no Detran, e daí eles mandaram a multa para a nossa casa, mas a multa voltou no Detran, não apareceu. Então, eles querem saber, nesse caso, o que acontece com a multa? Será que daí a multa vai ser cancelada? Será que a gente não vai precisar pagar multa? Claro que não, senão seria muito fácil a gente deixar o nosso endereço desatualizado para não ter que pagar multa, né? Então, não é? Claro que não. Então, a letra A diz: as multas serão arquivadas e seus registros cancelados? Não, o sonho de todo condutor infrator, né? Tá errada. Letra B: consideradas inválidas, requerendo suas novas notificações? Não, gente, não vão ser considerada inválida, não vai ser invalidada. Foi essa a resposta que a pessoa colocou, né? Mas não,
elas são consideradas válidas para todos os efeitos. Ou seja, por mais que a multa não tenha chegado até a casa da pessoa por algum motivo, né, por desatualização de cadastro, que é o que está aparecendo nessa questão, se a multa não chegou lá na casa da pessoa, ela tem o site do Detran para ver, né? Hoje em dia não tem mais justificativa de não ter acesso à internet, todo mundo tem acesso à internet o tempo todo, até pelo próprio celular a gente pode ficar de olho, tá? E uma multa jamais vai ser inválida, jamais vai ser arquivada e anulada, tá, gente? Não vai ser cancelada. Com certeza, mesmo que a gente não receba na nossa casa, as multas vão ser consideradas válidas, sim, a gente vai ter que pagar, a gente vai receber os pontos na carteira, tá? E a letra D ainda diz, consideradas válidas apenas para fins de pagamento da multa? Não, pontuação vem também, é tudo válido, tá? São consideradas válidas para todos os efeitos, tá? Não é porque o endereço está errado, porque tu se mudou, que o endereço, né? Imaginem, quando tu fez o cadastro no Detran, estavas morando num lugar, e daí tu mudou para outro lugar, porque tu mudou, tu vai deixar de pagar multa? Não, vai estar lá no sistema, no teu nomezinho, tá? Então, essa daqui, se tiver uma desatualização de endereço, não chegou a atuação, não chegou a notificação, vai ser considerada válida? Sim, a gente pode pegar tudo pelo site, tá? Número 2, a pessoa que fez a prova também errou. Diz assim, usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. É uma infração de que tipo? Gente, isso aí eu já falei semana passada. Quem estava aqui no grupo, quem prestou atenção já sabe essa e não vai errar na prova. Vê, não é nem a mesma prova, tá? Que eu corrigi na semana passada, mas caiu naquela prova também. As questões, elas começam a se repetir. Quanto mais questões vocês fizerem, quanto mais aulões vocês ouvirem, mais nota boa vocês vão tirar lá na prova. Na semana passada mesmo, o povo, nossa, estourou. Nota 9, nota 8,67, nota 9,33. Mandaram muita mensagem, sabe? Que passaram na prova. Prestem atenção. A pergunta é, passar numa poça d'água e molhar o pedestre. Isso é fazer na malinagem mesmo, sabe? Na sacanagem. Que às vezes a gente faz sem querer, né? Acaba que não deu, a gente está numa via com uma velocidade muito alta, enfim. Mas se tu fizer de sacanagem mesmo, passar numa poça e molhar o pedestre, não pode. Isso está no Código de Trânsito, isso é uma multa média. São 4 pontos na carteira, tá? Vamos à questão 3. A questão 3 também, olha lá. É uma questão grande, né? Eu até frisei uma palavra ali que a gente não está acostumado muito a ouvir, daí a gente já fica meio nervoso, né? Mas vamos entender a questão. Se cair essa questão, vocês vão acertar lá na prova. Eu sempre digo para os meus alunos que quando tem questões com números, algarismos romanos, ali 1, 2 e 3, a gente sempre lê a pergunta em cima e o que eles querem lá embaixo, antes de ler os algarismos, as afirmativas ali em romanos, tá? Então, ali diz assim, com relação a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, né? E a PPD, que é a permissão para dirigir, considere. Vamos ver o que eles querem? Eles querem saber o que é correto. Então, sempre que a gente fizer esse trâmite, a gente lê a pergunta lá em cima, pula as afirmativas que estão em números romanos e vão lá embaixo ver o que eles querem. Porque o Detran é danado, às vezes eles perguntam o que é correto, às vezes eles perguntam o que é o errado, perguntam o que dá multa, né? Então, a gente tem que saber primeiro o que o Detran quer. Nesse caso, que a maioria dos casos é isso, eles querem saber o que é o correto dessas 3 afirmativas ali. Então, vamos pensar juntos, vamos ler já com um olhar diferente, né? Número 1. A CNH é de porte obrigatório quando o condutor estiver na direção do veículo. Claro, existem 2 documentos de porte obrigatório. São CNH e o CRLV. Vou até colocar aqui, ó, para vocês terem esse registro aí, né? Que vocês já sabem. CNH e o CRLV, que é o documento do veículo. Existe, de acordo com a lei nova, a lei 14.071, de acordo com essa lei nova, a gente não precisa mais, né, estar portando a CNH ao dirigir o veículo, assim como não precisa mais estar portando o documento do veículo. Mas, na hora da abordagem, né, na hora da blitz, por exemplo, o policial vai ter que ter um sistema, vai ter que conseguir ver no sistema que tu tem a CNH e que está válida, e que tu tem o documento, o licenciamento que tu pagou, que está válido. E vai que o policial esteja sem internet na hora. Ou vai que ele não tenha acesso ao sistema, daí ferrou, daí tu vai levar a multa. Então, por isso que eu sempre digo, por mais que a lei hoje permita que tu dirija sem a carteira,
se o policial tiver acesso ao sistema, tu não vai levar multa, mas a gente tem que pensar em se o policial não tiver acesso ao sistema. Então, tu precisa estar portando, tá? Então, é importante a gente sempre levar junto a carteira de habilitação e o documento do veículo também, o licenciamento. Então, o número 1 tá certo, tá? Quando a gente estiver dirigindo, a gente tem que estar portando o documento, sim, é muito importante. Seja ele físico, né, nossa CNH, ou seja ele no eletrônico, no digital, no aplicativo. Número 2, a permissão para dirigir é de porte obrigatório quando o condutor estiver na direção do veículo. Sim, é a mesma coisa que a CNH, né? Se eu tenho a permissão para dirigir, eu tenho que estar portando a permissão para dirigir. Se eu já renovei e peguei a CNH, eu tenho que estar portando a CNH. E a número 3, a CNH pode ser apresentada em cópia reprográfica autenticada pelo Detran. Putz, primeiro que o Detran nem vai autenticar nada, né? No cartório que a gente faz essas autenticações. E esse cópia reprográfica, aqui que aparece esse nome diferente, nada mais é do que o xerox, né? Reproduzir alguma coisa, uma cópia que é reproduzida, é um xerox, uma fotocópia. A CNH não pode ser apresentada no formato de xerox, no formato de fotocópia. Ela tem que ser, quando é exigida, né? A original ou a eletrônica. Não posso tirar uma cópia, não posso tirar uma foto, ter uma foto dela no meu celular, não vale, tá? Então, a número 3 está errada. Então, a resposta dessa é a letra A. Olha, tá em negrito, ó. A número 1 e a número 2 estão corretas. A número 3 está errada. Tá? Então, vamos lá, adiante. Questão 4. Todo condutor deve saber que ao se aproximar de um cruzamento semaforizado é um cruzamento que tem semáforo, né? Momentaneamente apagado por falta de energia. O que é isso? No momento ele não estava funcionando o semáforo porque faltou energia, né? Então, se faltou energia, alguns lugares fica piscando ali no amarelo, às vezes fica completamente apagado, né? Então, eles estão perguntando aqui, ó, tem preferência de passagem? Quem? Quem que tem preferência de passagem num cruzamento que tem semáforo, mas que o semáforo não está funcionando? Gente, é a regrinha que existe no Código de Trânsito desde 98, desde que o Código de Trânsito entrou em vigor, que a preferência é sempre de quem vem pela direita. Olha só aqui, vou colocar uma setinha vermelha que representa um carrinho, vou colocar uma setinha azul que representa um outro veículo, um outro carrinho aqui. E aqui é um cruzamento de vias. O Código de Trânsito, ele diz o seguinte: sempre que a gente chegar num cruzamento que tiver sinalização, a gente vai ter que respeitar a sinalização. Sempre que, por exemplo, tem placa de parada obrigatória para um deles, a gente já sabe quem tem preferência. Tem semáforo, está funcionando, a gente já sabe quem tem a preferência. Tem sinalização no chão indicando, né, que a faixa continua e tal, a gente já sabe quem tem a preferência. Agora, quando não existir sinalização, não tem placa, não tem sinalização horizontal, não tem faixa para ninguém, e o semáforo estragou, parou de funcionar, a preferência é sempre de quem vem pela direita. Gente, é uma regrinha que tem que decorar mesmo, tá? Se tu não sabe, decora essa regrinha aí na tua cabeça. A preferência é sempre de quem vem pela direita. Só não confundam, porque assim, ó, não é de quem vem na pista da direita, porque os dois estão na pista da direita. Todo mundo vem pela pista da direita quando é via de mão dupla, né? A regrinha é quem vem à direita no cruzamento. Observem, se a gente fica aqui, ó, dentro do veículo vermelho, e a gente olhar para a direita no cruzamento, tem o azul. Então, o azul está à direita. Então, ele tem a preferência de passagem. Se a gente senta no veículo azul e olhar à direita no cruzamento, não tem ninguém. Então, o azul pode ir, tá? Essa regra, eu sempre falo para os meus alunos, foi criada há muitos anos atrás. Essa regra já, eu falei para vocês do Código de Trânsito 98, mas na verdade é do primeiro Código de Trânsito, 1941 já existia essa regra aí. Naquela época se dava muita ênfase à proteção e o cuidado ao passageiro. Eu não sei se vocês sabem, mas o motorista é responsável pelo seu passageiro. Tem até pessoas que não dão carona, né? Que tem um pouquinho de receio ao dar carona, porque se acontece alguma coisa com o passageiro, o motorista é o responsável. Pensando nisso, foi criada essa regra. Olha só que legal. O pensamento deles na época, né, gente? Na década de 40, tá? Mas que vale até hoje. Se a gente aqui, ó, um veículo vermelho, cruzar à frente do azul e o azul colidir e o azul bater, o azul vai bater onde? No passageiro.
Então, pensando na proteção do meu passageiro, sempre que vem algum carro à direita, eu deixo ele passar, tá? Então, lembrem disso, ó. Cruzamentos que não tem sinalização, que o semáforo está quebrado, ou que faltou luz, que é o caso da questão, a preferência é sempre de quem vem pela direita. Pronto. Não lembrou aqui do desenho que eu fiz, do porquê que é isso? Decora. Preferência em cruzamento simples é sempre de quem vem pela direita, tá? Pensa dessa forma assim que vocês vão se dar bem, que cai bastante essa questão aí na prova também. Número 5, uma plaquinha, ó. A placa A4A indica. Gente, a placa A4A entra numa daquelas placas de curva. São 10 placas de curvas que a gente tem, né? Eu sempre digo para os meus alunos ficarem atentos em duas coisas. Uma delas, a gente tem que ver se a placa tem formato de cotovelo, porque quando ela tem formato de cotovelo é porque é uma curva acentuada, tá? Quando ela não tem formato de cotovelo, ela não é uma curva acentuada. E a gente tem que ver se tem placa com formato de S, vem uma curva atrás da outra e tal. Essa placa aqui, mais precisamente, ela tem formato de cotovelo e formato de S. E ela está indo lá para a esquerda, ó. Então, é a curva acentuada, porque tem formato de cotovelo. O acentuada significa que é uma curva mais forte, né? Mais perigosa. Então, é uma curva acentuada em S, porque lá na frente vem duas curvas sucessivas, né? À esquerda, porque a setinha está indo para o lado esquerdo. Ah, então, curva acentuada, porque tem formato de cotovelo, em S, porque tem duas curvas sucessivas, à esquerda, porque a setinha está indo para a esquerda. Tá? Então, é a letra C. A pessoa que fez essa prova acertou. Número 6, olha o tamanho dessa número 6. Vamos lá. Fazendo aquela diquinha que eu dei, ó. Com relação ao exame de direção veicular, considere. Também falei semana passada, ó. E é outra prova e caiu de novo, gente. Eles querem saber, tem aqui 3 afirmativas, né? E tá escrito aqui embaixo, ó, é correto que se afirma aí. Então, eles querem que a gente leia essas 3 afirmativas e diga qual é a afirmativa que está correta. Sobre o quê? Sobre o exame de direção veicular. Gente, o exame de direção veicular é a prova prática. É o teste de volante, aquele último teste que o pessoal apavora a gente, diz que o cara do Detran é um carrasco e não sei o quê, e nem é, né? Mas as pessoas gostam de apavorar a gente já vai tão nervoso porque é uma prova, está sendo avaliado, né? Imaginem, é uma dupla pressão. O examinador vai aqui do teu lado para te avaliar e o instrutor que te ensinou vai atrás, né? É muita pressão, a gente fica muito nervoso realmente. Eles querem saber, em relação a esse exame prático, qual dessas afirmativas é verdadeira. Então, vamos ler. Primeiro, desobedecer a sinalização semafórica constitui falta eliminatória no exame de direção veicular? O que vocês acham? Será que se tiver um sinal vermelho no semáforo na hora da prova e a gente furar o sinal vermelho, a gente passar direto no sinal, será que ele vai passar a gente? Vai aprovar? Claro que não, né? Óbvio que isso aqui é uma falta eliminatória. Número 1 está correto. Sabendo que a número 1 está correta, a gente descarta a letra B, que foi a que o moço assinalou aqui, a pessoa que fez a prova, tá? Teria ficado em dúvida entre a C e a D, que todas elas têm a número 1 aqui, tá? Charlene, onde é que eu posso ver isso? Onde é que eu posso saber as faltas eliminatórias? Na apostila de vocês, aqui, Autoescola Catarina, lá no final, tem a capa e tem aquela parte lá do final, né? Bem na capa mesmo, na última folha da apostila, tem aqui, ó, as faltas do exame prático. Falta eliminatória, faltas graves, faltas médias e faltas leves. E quanto ponto dá cada uma dessas faltas, tá? Eu já vou marcar aqui para vocês não esquecerem, ó. Quando a gente comete uma falta grave na prova, a gente recebe 3 pontos. Aqui não tem a ver com infrações, tá? Não é infração de trânsito, porque multa grave são 5 pontos, né? Isso aqui são pontos para reprovar na prova prática, tá? Quando a gente comete infração média, né? Ou falta, não vou falar infração, falta. Vou até colocar aqui na frente, ó. Falta grave, falta média. Quando a gente comete uma falta média, a gente tem 2 pontos negativos. 2 pontos negativos. E quando a gente comete uma falta leve, a gente tem 1 ponto negativo, tá?
Todas as faltas que são eliminatórias, grave, média e leve, estão aqui, na última página, contracapa lá no finalzinho da apostila, tá? Então, vamos lá. Questão 2, diz assim: o candidato que cometer uma falta grave será automaticamente reprovado no exame. Ah, não é. Tá errada essa número 2. Sabe por quê? Porque para a gente reprovar, a gente precisa ter mais de 3 pontos. Opa, então se a gente levar uma falta, se a gente cometer uma falta grave, a gente recebe 3 pontos negativos. Com 3 pontos ainda passa, tá? O que a gente não pode é cometer 2 faltas graves, ou uma falta grave mais uma leve, uma falta grave mais uma média, isso não pode. Agora, uma faltinha grave, pode, porque até 3 pontos negativos a gente pode ter na prova prática. Pensa assim, que é como se fosse nota 10, né? Se a gente tirar os 3 pontos ali da falta grave, vai ficar nota 7, que é o que a gente pode tirar na prova teórica, é o que a gente pode tirar na prova prática, tá? Pensa dessa forma. Então, uma falta grave só não reprova automaticamente, tá? O que reprova automaticamente é a falta gravíssima, tá? Número 3, o candidato à obtenção a CNH na categoria A, que iniciar a prova sem estar com capacete devidamente ajustado à cabeça, será automaticamente reprovado? Sim, é uma das faltas eliminatórias. Imagina que tu vai fazer a prova de moto sem capacete, ou com capacete que não está ajustado corretamente. Não pode, né, gente? Então, é uma falta eliminatória. A resposta correta é a letra A. A questão 1 e a questão 3. Essas duas estão corretas. Espero que tenha ficado bem claro essas 6 aí, para vocês não errarem mais. Número 7, olha lá, outra plaquinha. Essa plaquinha aí, ela, na verdade, no trânsito, na prática, ela não aparece cor amarelo. Ela aparece cor laranja, mas é um mocinho trabalhando ali, está trabalhando em obra, né? Numa obra. A letra A diz obras, é a resposta certa. Pode confundir pela cor, né? Mas vão pelo desenho aqui, ó. O carinha está trabalhando ali com uma pá na mão, né? Então é placa de obras. Trânsito de pedestre, ele não tem a pá na mão, né? Travessia de escolares, são 2 pessoas ali, tipo como se fosse o papai e a mamãe levando a criança para a escola, né? E crianças brincando é aquela que aparece uma bolinha junto na placa, tá? Quando o cara tá ali segurando uma pá, tá trabalhando, então é obra. Que no trânsito a gente encontra placa de cor laranja. Número 8. Os pontos de travessia... Opa, deixa eu colocar aqui. Os pontos de travessia de vias destinados a pedestres deverão ser sinalizados por meio de... isso aqui eles estão querendo saber em relação à sinalização horizontal, né? Eles querem saber, para passagem de pedestre, né? Ó, os pontos de travessia de vias destinados a pedestre. Passagem de pedestre é sinalizado por quê? Por balizadores? Tem balizador na hora do pedestre passar? Não. São faixas pintadas no chão, ó. Faixas pintadas ou demarcadas no leito das vias. No leito da via quer dizer no chão, né? Sinal de obstrução não, barreira não. Para passagem do pedestre são faixas pintadas no chão. E vocês sabem, porque a gente já estudou, que existem 2 tipos de faixa de pedestre. Existe esse tipo de faixa de pedestre que é o mais usado, que a gente vê muito, que é a faixa de pedestre do tipo zebrada. E existe a faixa de pedestre do tipo paralela, onde o pedestre pode atravessar aqui, ó, por dentro, pelo meio da faixa, né? Paralela. Isso aí tá lá na apostila e pode cair em prova também. Questão 9. O condutor que dirigir com veículo com calçado que não firme nos pés terá como punição. Gente, isso aí a gente viu semana passada também na outra prova. Não podemos errar. O condutor que está dirigindo com chinelo de dedo, com tamanco, vai levar o quê? Multa. E a multa é multa média, tá? A letra A, que foi a que a pessoa colocou, a multa e remoção. Como assim? Tá dirigindo com chinelo, tu vai levar multa e o teu veículo vai ser guinchado? Não. Quando que o veículo é removido? Quando ele for pego, estacionado em local proibido. Aí o veículo é removido. A letra B, multa e retenção. Gente, retenção é sempre quando faltar algo. Faltou o documento de porte obrigatório, faltou o equipamento de porte obrigatório, né? Aqui não faltou, aqui a gente estava com o chinelo errado, um calçado inseguro, impróprio, né? Então, a resposta correta do calçado é multa.
E a multa é média, 4 pontos na carteira. Última questãozinha, então, desse vídeo é a questão número 10. Diz assim, um condutor, ao estacionar em local proibido, teve seu veículo removido pelo órgão de trânsito. Opa, viram que eu falei lá em cima? Remoção é porque estacionou em local proibido. O cara estacionou em local proibido e se deu mal. Removeram o carro dele, guincharam. Para a restituição desse veículo, o condutor deverá efetuar o pagamento do quê? O que esse condutor vai ter que pagar? Vamos lá. Letra A. Todas as multas vinculadas ao veículo, além de taxas, despesas relativas à estada. Estada é a mesma coisa que estadia, né? De ficar lá no pátio. Tá certo, mas tem mais coisa. Tá faltando mais uma coisinha, vamos lá. Todas as multas vinculadas ao veículo, além das taxas e despesas de remoção e estada. A gente vai ter que pagar também o guincho. Do momento que a gente deixa o carro estacionado, que o guincho foi ali, pegou e levou lá para o pátio, a gente precisa pagar de guincho também. Esse aqui, ó, ele não tá errado, mas faltou, tá? A primeira, a letra A, faltou o pagamento do guincho. Por isso que a letra A está errada. A resposta correta dessa é a letra B, tá bem completinha. Vamos ver aqui, da multa que deu origem à remoção do veículo, só essa multa não, vai ter que pagar tudo que tem. Se tu tinha um monte de multa para pagar, vai ter que pagar tudo, tá? Tu não vai conseguir tirar o veículo do pátio se não pagar todas as multas que tu tem. Além das taxas, despesas com remoção e estadia. Aqui só faltou as outras multas possíveis que a pessoa pode ter. Não é só a multa da remoção, a multa de estacionamento ali, tá? Então, essa tá errada por isso. E das taxas e despesas de remoção e estada. Não, não é só isso, tá? Então, a letra A faltou, a letra D também faltou. E a letra C também, né? Todas essas faltou algo, tá? Não é só a multa que ele levou agora, tem que pagar todas. E não é só isso aqui, vai ter que pagar a multa também. Então, a resposta correta é a letra B. Todas as multas que tiverem vinculada no veículo, se não tiver mais nenhuma além daquela, é só aquela mesmo, né? Mas se tiverem mais, vai ter que pagar tudo. Taxas, despesas da remoção, o guincho, né? E a estadia lá no pátio também. Então, aqui a gente termina essa primeira parte. Deixa eu encerrar aqui esse compartilhamento. E daqui a pouquinho eu já volto para a gente conversar mais sobre as outras partes. Tá certo, gente? Beijo. Até depois.